Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Olha só, nosso objetivo dessa videoaula é resolver junto com você aí esse exercício que foi proposto aqui por um autor desse livro. Tá legal? Vamos lá, ó. E aí, para ficar fácil, você lembra, hein? Matemática, sempre você tem que entender bem, ó, o que está aqui no enunciado. Tá legal? Porque o enunciado vai te dar dicas importantes para você resolver o exercício. E nesse caso aqui, o enunciado fala assim, olha, o esquema a seguir, né, que é esse desenho, apresenta, ou melhor, representa um espectador sentado na lateral de uma sala de cinema, com a cabeça posicionada para enxergar o meio da tela. Então, o carinha está sentado aqui no canto, né, na lateral, e está olhando para lá, ó, né, para o meio da tela está posicionado. Tá legal? Então, dadas essas informações, ele segue aqui, ó. Com a régua, tá vendo? Desenhe o ângulo associado ao giro realizado pela cabeça desse espectador a partir da sua posição natural. Então, ele estava numa posição natural, tem uns quadradinhos mostrando, ó, que ele está virando a cabeça nessa posição, não é? Olha lá, então, ó, voltando aqui, ó, a partir da sua posição natural, indicando a medida máxima que ele pode ter de acordo com a norma para a oscilação horizontal da cabeça. Então, o cara quando senta aqui no meio da tela, né, do cinema, ele olha para a tela de frente. No caso, ele está olhando aqui, tá sentando aqui na lateral. Então, se ele olhar para frente aqui, ele não vai ver nada. Ele tem que virar a cabeça para lá, tá certo? E aí, existem algumas normas que está dizendo aqui, ó, de acordo com a norma para oscilação horizontal. Ele vai ter que olhar nessa posição, vai ter que virar a cabeça para lá e para cá, não é? Então, esse giro da cabeça dele tem uma regra, não pode ser muito grande, né? Essa medida, senão o cara vai acabar tendo um torcicolo aí. Então, como ele cita aqui, ó, de acordo com a norma, aqui em cima, um pouco antes, ele fala das normas. Aqui, ó, quer ver? Ó? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Ele mostra um cinema e mostra que tem um garoto sentado aqui, não é? E para olhar para cima, tá vendo? Para cima e para baixo, essa oscilação aqui da cabeça dele tem que ser de no máximo 40 graus aqui, ó. Ele não pode levantar muito a cabeça, segundo a norma. Mas vamos verificar aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? Visibilidade garantida, para que o espectador consiga enxergar com certeza o que está se passando lá na tela. Existe uma regra e coloca aqui, ó, também há um limite para a oscilação horizontal da cabeça, tá vendo, ó? Então, se ele fazer essa oscilação horizontal para lá e para cá da cabeça, existe um limite. Na sala ideal, segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, todo espectador, inclusive aqueles nas poltronas coladas nas paredes, que é o caso nosso do exercício, né, deve conseguir enxergar o meio da tela sem precisar virar o rosto mais que 30 graus. Está aqui a informação, ó. Então, a oscilação horizontal da cabeça de qualquer espectador, né, não pode ser maior, não pode ser mais, ó, do que 30 graus. Então, com base nisso, vamos voltar aqui para o exercício, ó. Aí diz assim, ó lá, tá aqui, ó. Com a régua, desenhe o ângulo associado ao giro. Então, temos que desenhar um ângulo aqui. Para ficar mais fácil, ó, nós vamos usar aqui um transferidor, tá? Que é uma régua indicada aí para a gente medir ângulos, ó. Olha lá. Usando esse transferidor aqui, ó, o que acontece, ó? Se você tem que formar um ângulo de no máximo 30 graus, você lembra? Nós vamos fazer primeiro aqui essa linha de baixo aqui, ó, né, ó. Vamos sair aqui fazer uma linha de baixo, porque você sabe, para ter um ângulo, você tem que ter pelo menos duas linhas, né? Duas linhas formam um ângulo, né? Duas retas. Olha lá, ó. Essa aqui é a primeira linha que vamos fazer com a nossa régua, tá legal? E depois, ó, a outra tem que ter no máximo 30 graus. O que nós vamos fazer então? Todo compasso, ó, perdão, todo transferidor, quando você vai na loja comprar um joguinho de transferidores, você recebe normalmente vem dois transferidores, tá vendo, ó? Normalmente vem dois. E esses transferidores, eles têm ângulos diferentes. Nesse ponto aqui não, tá vendo, ó? Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, os dois são iguais, ó. Os dois
tem 90 graus. Nesse ponto aqui ela faz um L, percebe, ó? Nesse tem um ponto aqui, né? Tem um vértice, né? Que os dois têm a mesma medida. Olha lá, ó. Deixa eu ajustar aqui. Se você olhar aqui com atenção, ó, todo transferidor, ó, vai ter esse ângulo reto aqui, tá vendo, ó? Então os dois têm a mesma medida. Só que do outro lado, ó, você vai perceber que a medida já não é igual. Ó, se eu encaixar aqui, percebe, ó? Esse transferidor aqui, ó, esse compasso, esse esquadro aqui, ó, ele é mais fechado. E esse daqui já é mais aberto, é mais largo o ângulo, né? Então, por que vem um joguinho? Porque aqui tem alguns ângulos notáveis representados aqui nos esquadros, ó. Então ele tem aqui, ó, esse não é notável, mas é o de 90 graus, né? O ângulo reto que é conhecido de 90 graus. E aqui nas pontas, ó, esse aqui tem as duas pontas iguais. Você percebe, ó? Os dois ângulos aqui, ó, nenhum dos transferidores, ó, esse ângulo aqui, ó, e esses são iguais. Então, esse transferidor, ele tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus, né? Tem um ângulo aqui de 90 graus e tem dois ângulos de 45. Esse ângulo tem 45 graus aqui e esse ângulo também tem 45 graus aqui. Legal? Então, esse transferidor tem 45, 45 e aqui 90 graus. Ó, quando você precisar, então, de ângulos de 90 ou de 45, você pode usar esse transferidor aqui, ok? Esse esquadro, perdão. Mas nesse exercício ele pede 30 graus. Então, vamos usar esse outro esquadro que é um pouco maior. Ele também traz aqui nesse canto, ó, nesse vértice, ó, um ângulo de 90 graus, como o outro, mas aqui ele faz diferente, ó. Ele tem esse ângulo aqui, ó, que mede 60 graus, e esse mais fininho, que mede 30 graus. Então, esse exercício, ele pede para nós usarmos esse ângulo aqui de 30 graus. Já está pronto aqui no esquadro, né? Então, o que vamos fazer, ó? Traçamos essa reta de baixo, vamos encaixar aqui o esquadro, ó, porque nós já sabemos, ó, que esse ângulo aqui, ele tem 30 graus, ó, e traçar aqui, ó. Então, essa aqui é a inclinação máxima que o espectador tem que ter, de 30 graus, ó. Ele vai virar a cabeça, né, nessa posição aqui. Ele está aqui e vira a cabeça para cá. Legal? Ele não pode virar mais do que 30, senão fica estranho da torcicólogo. Posicionado aqui, 30 graus. Viu? É isso que é para você fazer nesse exercício aí. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos ver na sequência o que ele pede para a gente aqui, ó. Aqui acabou. Ah, tá. Então esse exercício era só isso, bem tranquilo, né? Ó, encaixar aqui 30 graus, tá aí, ó, 30 graus. É o máximo que ele pode virar a cabeça, então é isso que você deve fazer aí no seu exercício, ok? Bom, na sequência, vamos ver o próximo exercício que fala de ângulo. Olha que importante isso daqui, ó. Tá vendo, ó? O ângulo ele tem um nome diferente de acordo com a abertura dele. Deixa eu pegar aqui uma outra cadeira para te mostrar. Se bem que está aqui no desenho, tá vendo? Ó? Esse ângulo aqui, ó, ele forma 90, essas duas retas, essa reta e essa, formam um ângulo de 90 graus. Normalmente esse quadradinho aqui no canto indica que esse ângulo tem 90 graus, ok? Então, para formar um ângulo, você precisa ter duas retas que se tocam, né? Elas estão se tocando aqui, tá legal? E aí vamos lá, ó. Se você colocar, deixa eu apagar aqui esse anterior, né, para não atrapalhar a gente aqui, tá legal? Ó, vou apagar. Se você precisar rever aí, você volta um pouquinho o vídeo, tá? Ó, que borracha legal, ó. Você volta um pouquinho o vídeo. Então assim, ó, uma reta tá aqui e outra reta aqui, ó. Duas retas nessa posição formam um ângulo de 90 graus. Tá legal? Ó, ó. Essa posição forma 90 graus, que é o caso desse desenho aqui da sua lousa aí. E aí, ó, ele está com esse desenho assim, ó, a medida de um ângulo reto é 90 graus. Então, esse ângulo tem 90 graus, ele tem um apelido, ó, ele é chamado de ângulo reto, tá? E aí, ó, esse ângulo tá assim, ó, ele pode ser fechado, você pode fechar, ou você pode abrir, né? Ó, então aqui no segundo desenho, ele tinha um ângulo de 90 graus, e aí tracejou aqui para dizer que saiu daqui essa reta, ó. A reta fechou assim, ó lá, ó. Então tem 90 graus.
Esse é um ângulo reto. Quando você fecha e diminui o ângulo, ó, a medida de um ângulo agudo é menor que 90. Então aqui, ó, essas duas retas têm uma abertura de 90 graus. Se você fechar, já não é mais um ângulo reto, já não está mais reto, tá vendo? Ó? Ele já é um ângulo agudo, conforme está aqui escrito aqui, ó. Ó, ele é um ângulo agudo, né? Tá aqui, ó. Ele é um ângulo agudo, tá legal? Aqui, ó, agudo. Então, assim como nós fechamos, nós também podemos abrir, né? Nós podemos abrir. Então, você lembra, ó, o nosso ângulo estava assim, né? Ó, com 90 graus. Aí nós fechamos, virou um ângulo agudo. Aí se eu voltar para essa posição, 90 graus. Ó, maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Aqui, ó, a medida de um ângulo obtuso é maior que 90 graus. Então, agora, nós estamos com um ângulo maior que 90 graus. E esse ângulo maior que 90 graus é chamado de obtuso. Então, recapitulando, ó, essa posição, né, duas retas nessa posição formam um ângulo reto, ok? Se fechar é um ângulo agudo. Agudo vai ser até aqui, ó. Agudo, 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 até praticamente encostar é um ângulo agudo. Aí abriu, 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 ó. As duas formaram um ângulo reto. Legal? Até aqui é reto. Se você abrir um pouco mais, ele passa a ser obtuso. E ele vai ser obtuso até ele atingir essa posição. Olha lá, ó. Chegando nessa posição, ó, ele não é mais... Até aqui ele é chamado de ângulo obtuso. Tá? Chega a 180 graus de abertura. Ó, e esse ângulo aqui, imagine que aqui seja uma lagoa. Ó, uma lagoa, tá certo? Uma lagoa. E essa lagoa, ela começou a ser aterrada e foi aterrando, aterrando, ó. A lagoa foi ficando rasa, tá vendo? Ó, foi sumindo a lagoa. Então, quando o ângulo atinge essa posição, as duas retas, ele tem 180 graus. E 180 graus aqui é chamado de ângulo raso. Então, o ângulo de 90 graus tem um apelido de ângulo reto. O ângulo de 180 graus, ó, ele tem um apelido de ângulo raso, como se fosse uma lagoa que foi aterrada aí e ficou rasa. Tá legal? Ângulo raso, ângulo reto, né? Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso. Deu para você entender? Que bom, legal, bacana então. Então vamos seguir aqui, ó. Na sequência, ele diz assim, ó. E tá vendo, ó? Então o ângulo raso, repetindo, ó, o ângulo raso é o ângulo nulo, né, ó? Existem ainda dois ângulos, então ele mostra aqui o de 90, o agudo e o obtuso. Existem ainda dois ângulos especiais, o raso e o nulo. Então ele diz aqui, ó, o raso, ó, é aquele que tem 180 graus. Ó. Se você continuar abrindo o compasso até que as duas hastes fiquem sobre uma mesma linha reta, obterá um ângulo raso, né? Que foi, eu te mostrei para você aqui, ó. Você foi, imagine que é o compasso, ó, e você foi abrindo e com os dois você consegue fazer uma reta só, né? Ó, tá vendo? Ó? Nessa posição aqui, ó, ele é um ângulo raso. Ele pode inclinar assim, ó. Continua sendo um ângulo raso, tá certo? E se você fechar demais, ó, você fechou, não tem ângulo nenhum. Então aqui mede zero, é um ângulo nulo, o ângulo zero, né? Então, ângulo nulo, que é zero, agudo, ó, agudo, aí você vai abrir até ele virar um ângulo reto, né? Que tem 90 graus. Aí abrir um pouco mais, é obtuso, 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 obtuso até aqui, né? Ó, pertinho de 180. Quando chega em 180 graus, ele já é um ângulo raso, tá legal? Então, o ângulo obtuso tem que ser, ó, maior que 90 e tem que ser menor do que 180, para não chegar a ser raso, tá? Um pouquinho assim, ó, é obtuso. Tudo bem? Bom, dados esses esclarecimentos, eu acho que dá para a gente continuar aqui, ó. Ó. Ele mostra aqui também, ó. Tá vendo? Ó, uma parte para cá e outra para lá, ó. Aqui nós temos um ângulo de 180 graus, né? Aí seguindo um pouco mais, ó, quando você, ó, tá vendo aqui, ó? Esse daqui tem mais que 90, 90 seria aqui. Esse é um ângulo obtuso, esse é um ângulo raso, esse é um ângulo nulo que nós fechamos, ó, que é zero.
Aí segue aqui, ó. De acordo com as descrições, deixa eu só dar uma limpadinha aqui nessa tela para não ficar atrapalhando a gente, né? Ó. Então assim, ó, ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó, passar um pouquinho de álcool, ó, por causa da tinta lá do ângulo, né? Ele diz aqui, ó, de acordo com a descrição realizada, qual é a medida? Na letra A, de um ângulo raso. Agora você já sabe, né? Que um ângulo raso, que é esse ângulo aqui, ó, ele mede 180 graus. O ângulo raso mede quanto? 180 graus. Você viu? Bem tranquilo, né? Ó, 180 graus é quanto mede o ângulo raso aí, né? E aí depois ele segue, ó. E qual é a medida de um ângulo nulo? Tá vendo? Um ângulo nulo, ele mede 0 grau. Olha lá. Ele não mede nada aqui, ó. Aqui não tem ângulo nenhum, não tem abertura nenhuma das duas partes do compasso aí, ou das duas retas. Ângulo raso 180, ângulo nulo. Lembrando que esse aqui, que é maior que 90, nós chamamos de ângulo obtuso, né? Ó, maior que 190, o ângulo é obtuso. Dadas essas informações, o terceiro está aqui, ó. Eu estou subindo aqui, ó, então vai sair da posição as respostas, tá? Mas aí depois você desconsidera aí. Você prefere que a gente apague? Então vamos apagar. Ó, se precisar, você volta o vídeo e pega essa explicação aqui, ó. Tá legal? Vamos pegar aqui um paninho, né? Para caprichar a nossa louça. Ó, aí na sequência aqui, o terceiro exercício, ele fala assim, ó. O ângulo que você desenhou no item 1 é reto, agudo ou obtuso? Vamos voltar lá. Ó, está perguntando o ângulo que você desenhou no item 1. Vamos voltar lá no item 1 e verificar. Aqui no item 1, ó, desenhamos que ângulo aqui? Você lembra? O nosso ângulo aqui, ó, ele tinha essa reta, né? E depois tinha uma outra reta aqui, formando 30 graus. Só para você recordar, o nosso ângulo era assim, ó. Ele tinha essa reta aqui, concorda? Ele tinha essa reta aqui, ó. E depois nós colocamos essa reta aqui com 30 graus, ó. Se ele assim ele tem 90 graus, né, nessa posição, ele fechou para 30 graus, que é menor que 90, então ele é um ângulo agudo, né? Lembra? Menor que 30 graus é um ângulo agudo. Então vamos lá responder. Lá no terceiro exercício, aqui, ó, o ângulo que você desenhou no item 1 é reto, agudo ou obtuso? Aí, nós vimos agora que ele é um ângulo agudo, né? Então, resposta aqui, você pode escrever aí tranquilamente, ó, que ele é um ângulo agudo. Você viu? Bem fácil esse exercício aqui, quando você entende os ângulos, né? Agora, vamos ver o próximo exercício que tem aqui para a gente resolver, ó. Nesse próximo exercício, deixa eu apagar aqui esse aqui que é do anterior, né? Nesse próximo exercício, o que nós temos aqui, ó? Para construir ângulos, podemos utilizar régua e esquadros. Observe os dois tipos de esquadros que costumamos utilizar. Quando ele fala aqui em régua, né? Ó, é porque o esquadro tem essa graduação aqui, né? Essa medida aqui embaixo. Mas, na verdade, para nós medirmos ângulos, as ferramentas mais utilizadas são, como eu te falei, né? Ó, o esquadro e o transferidor. Tá legal? Essas são as ferramentas ideais para se medir ângulo, esquadro e transferidor. E não a régua, né? Na verdade, como está aí. É que, na verdade, o esquadro, ele é um tipo de régua também, né? Por isso que se fala régua, ok? Mas é o transferidor e o esquadro, né? As ferramentas mais indicadas aí para a gente medir ângulos. Então, ele fala aqui, ó. Para construir ângulos, podemos utilizar régua e esquadros. Observe os dois tipos de esquadro que costumamos utilizar. Eu já te mostrei aqui, ó. Um esquadro tem aqui 90 graus, né? Nesse ângulo aqui 90 graus, certo? E esse aqui tem 2,45, ó. Então ele é chamado de esquadro de 45 graus, porque ele tem um ângulo reto que está aqui, ó, né? E tem 2,45. Esse é 45 e esse é 45. Ok? E esse aqui, ó, que é o esquadro chamado de esquadro de 60 graus. Por quê? Além do ângulo de 90 graus, que está aqui,
assim como esse, ele tem um ângulo de 60 graus, que é esse ângulo maiorzinho aqui, ó, mais aberto. Aqui tem 60 graus. Legal? E na outra ponta aqui, ó, e um de 30, e um de 30. Isso eu falei para você aquela hora, né? Então, ó, os dois esquadros que você conta normalmente aí, aqui, nessa ponta aqui, ó, ele tem 90 graus. Esse daqui também, ó, aqui tem 90 graus. Só que esse tem 2 de 45. Aqui tem 45 graus e aqui tem 45 graus. Legal? Só que esse daqui não. Esse tem aqui um de 30. Ó lá, ó. E aqui, perdão, aqui é um de 60, né? Ó, o de 30 é isso. Vamos corrigir aqui lá, tá? Ó. Ele tem aqui um de 30 graus e tem aqui, ó, um de 60 graus. Ó lá. Esse aqui tem 60 graus, tá certo? Agora, o que é importante você observar? Se você somar os três ângulos aqui, ó, 60 com 30 dá 90. Com 90, a soma dos três lados sempre vai dar, ó, 180 graus. Aqui também, ó, se você somar, ó, 45 com 45 dá 90. Com mais 90, se você somar os três lados, também vai dar 180 graus. Então, só uma curiosidade aí, ok? Então, esses são os dois tipos de esquadro que são normalmente utilizados, e eles servem para construir ângulos. Olha aqui, ó, para construir ângulos. Ok? Então vamos lá. Utilizando seus esquadros, desenhe na letra A. Vamos apagar aqui esse que nós fizemos, né? Porque senão vai atrapalhar aí a nossa observação. Ó. Vamos apagar esse daqui, ok? Se você precisar ver a posição dessas anotações, é só você voltar aí um pouco o vídeo, tá? E aí a gente segue aqui, ó, exercício. Utilizando seus esquadros, desenhe um ângulo de 45 graus com o vértice no ponto A. Cada pontinha aqui você sabe, né? Esse aqui é um vértice, esse aqui é um vértice, esse aqui é um vértice, vértice, vértice e vértice. Então, um ângulo de 45 graus com o vértice no ponto A. Tranquilo, ó. Lembra? Nós temos aqui o esquadro que já tem 45 graus. Então, basta nós pegarmos o esquadro de 45 graus. Olha aqui, ó. Ó. Sabemos que essa medida aqui, ó, é de 45 graus, que é esse esquadro, tá vendo? Ó? Ele está aqui numa outra posição, só para você poder enxergar melhor, ó. Ele está aqui nessa posição, né? E esse aqui, ó, mede 45 graus. Então é tranquilo. Ele quer que você, ó, com 45 graus, converte no ponto A. Então a ponta dele tem que estar aqui no ponto A. Ó lá, ó. Você vai posicionar aqui no ponto A, legal? E aí fazer, ó. Mas pronto, ó. Tá resolvido o exercício aí, ó. Fizemos aqui, ó. Aqui tem 45 graus. Sempre importante anotar. Você viu? É só usar o esquadro e você faz a régua, você faz aí o ângulo tranquilamente, né? Deixa eu só arrumar aqui essa ponta. O meu esquadro tá com a ponta meio arredondada. Mas tá aí, ó. Né? Ó, 45 graus com o ponto A. Ok? Fácil, né? Só não pode passar e eu passei porque ele quer o vértice aqui, ó. Então, ele tem que ficar certinho aqui em cima do ponto, ok? Bacana, bem fácil, né? Vamos ver o B, ó. Um ângulo de 60 graus com o vértice no ponto B. Vamos apagar isso daqui para não atrapalhar, ó. Se você precisar ver a posição dele, você volta, tá ok? Vamos lá, ó. Um ângulo de 60 graus com o vértice no B. Aqui foi de 45, lembra? Agora ele quer de 60. Esse esquadro aqui não tem ângulo de 60 graus. Então vamos pegar o outro. O outro nós vimos, ó, que esse daqui, ó, um dos cantos dele, que é esse de cima que é mais aberto, ó, tem 60 graus. Então se nós pegarmos o outro esquadro, ó, porque ele mandou utilizar o esquadro, né? Lembra aqui, ó, utilizando seus esquadros, né? Se nós pegarmos o outro esquadro, ó, ele tem aqui três ângulos, recordando, 90, 60 e 30. Então é só usar esse aqui de 60 graus, ó. Ele quer que seja posicionado, vamos voltar lá, um ângulo de 60 graus com vértice no B. Aqui, ó. Vamos pôr aqui no B. Vamos posicionar aqui no B. Deixa eu puxar aqui um pouco para cá, que não está dando para fazer. Ó, posicionar aqui no B, ok? Ó,
posicionei o esquadro aqui no B, né? Olha lá, ó, no vértice B. É que eu não estou vendo a imagem que você está vendo aí, mas dá para você ter uma ideia legal, né? Ó, eu vou posicionar aqui no B, ó, e aí nós vamos traçar aqui, ó, tá aí. Aqui vai ter 60 graus, ó. Por quê? Com o vértice no B. Por quê? Porque esse esquadro aqui nessa ponta tem 60 graus. Então eu encaixei aqui, ó, nós teremos aqui 60 graus. Bem tranquilo de se fazer, né? Ó, é sempre bom você marcar aqui o ângulo, tá? 60 graus. Olha só como ficou então isso daqui, ó. Um ângulo de 60 graus com o vértice no B, 60 graus, e a ponta D, eles se encontram aqui no ponto B, ó, né? Com o vértice no ponto B. Fácil também de você resolver. Agora vamos apagar esse daqui, para não atrapalhar a nossa lousa, nossa lousa bacana aqui, para ver o próximo exercício. Aqui, ó, exercício C, 135 graus. E agora? Como é que você vai fazer esse de 135 graus se o nosso esquadro não tem? O nosso esquadro tem 30, 60, 90 e tem o de 45. E agora? 135 graus. Como podemos fazer um ângulo de 135 graus usando o nosso esquadro? Você consegue descobrir? Não? Eu vou te ajudar, ó. Lembra, o nosso esquadro, nós temos um esquadro que tem um ângulo de 90 graus e temos uma outra ponta dele que tem 45 graus, certo? Se nós juntarmos esses dois esquadros, 90 com 45, ó, vai dar 135 graus. Você viu? Então, lembra, marcar aqui em cima, ó, um esquadro de 90, se você juntar com um esquadro de 35, ou melhor, com um esquadro de 45, né? Com um esquadro de 45 graus, nós teremos os 135 graus que ele está pedindo aqui. Então vamos lá. Deixa eu apagar essa conta aqui para não atrapalhar a nossa posição. Ó, eu tenho que colocar 135 graus. Então veja, né? Com o vértice no ponto C. Então vamos lá, ó. Aqui no ponto C, se nós colocarmos assim, ó, nós teremos aqui um ângulo de 90 graus, legal? Mas quando ele quer 135, nós temos que colocar ali mais um de 45. Então esse ângulo aqui, ó, nós sabemos nesse quadro que aqui tem 45 graus, né? Então se nós colocarmos aqui, ó, vamos puxar para cá um pouquinho. Se nós encaixarmos aqui, ó, mais um de 45, olha só, se nós encaixarmos mais um de 45, vamos ver como é que tá para você aí, que eu estou sem a imagem aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Aqui ele vai dar 90 graus, né? Ó, aqui ele dá 90 graus e para cá ele dá mais 45, ó lá, 135 graus. Então é algo mais ou menos assim que você vai fazer. Você vai posicionar dessa forma aqui os dois esquadros, ó. Até aqui dá 90, você pôs mais 45. Essa abertura aqui, ó, ela tem 135 graus. Viu que legal? É só você fazer um quebra-cabeça aí com os seus esquadros, tá? Bom, agora vamos ver. Vou ter que apagar esse daqui para a gente poder fazer o próximo, tá? Então vamos pegar o paninho aqui, ó lá. Vamos apagar essas informações. Se você precisar dessa informação, você volta o vídeo, dá uma paradinha aí, copia, até você entender, ok? Bom, então agora vamos verificar aqui, para acabar esse vídeo, esse exercício D aqui, ó. Legal? Esse D, ele pede aqui, ó, um ângulo de 75 graus, tá? E manda você utilizar os esquadros. Mas esse esquadro não tem ângulo de 75 graus e esse esquadro também não tem ângulo de 75 graus. Então vamos ter que juntar os dois para fazer o ângulo que nós estamos precisando aí, porque esse exercício pede para usar os esquadros. Então veja só, eu tenho um esquadro que tem um ângulo de 30 graus, não é? E tenho o outro esquadro que tem um ângulo de 45 graus. Se nós somarmos esses dois, nós chegaremos a 75 graus que nós precisamos. Então vamos lá, ó. Nós vamos juntar um esquadro que tem um vértice de 30 graus, que é esse daqui, ó. Ele tem 30 graus nesse canto, né? Você lembra disso,
né? Olha lá, ele tem 30 graus aí, mas como eu quero 75, eu tenho que somar com 45. Então, esses quadros aqui, eu sei que aqui tem 45 graus, ó. Eu vou juntar aqui, ó, o de 45 graus, tá vendo? Juntando os dois, nós tínhamos 30 graus. Com mais 45, ó, nós vamos chegar aqui a um ângulo de 75 graus. Você viu que legal? Bem fácil, né? Tá aqui, ó, 75 graus. Essa inclinação aqui é de 75 graus. Bom, esse exercício está resolvido. Eu vou deixar gravar agora uma próxima videoaula para resolvermos juntos o próximo exercício. Tá legal? Obrigado por participar da aula. Um grande abraço. Até mais. Não se esqueça. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aí. Ok? Um grande abraço e até mais.